Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre o conservador e a educação, tá? Então, a primeira premissa, assim, que eu quero que vocês pensem, eu não sei se vocês, quando receberam o e-mail, viram o texto que eu mandei para vocês ali, né, que fala um pouco sobre essa questão da educação, né, dessa ideia, porque a educação passa muito por tipo de sociedade vindoura, né? Então, a educação ela é importantíssima para que a gente tenha cidadãos de bem, cidadãos conservadores. E o que a gente tem sofrido ao longo, né, desse período aí, com a esquerda no poder, com essas políticas afirmativas, o politicamente correto, a gente sabe bem o que se criou, né? É adolescente que manda no pai, é criança de 3 anos que diz qual é a roupa que vai colocar, umas coisas assim que é que nem eu digo, claro que, né? Nós não somos reacionários, nós somos reformadores, mas as coisas também não podem dar um salto assim tão gigantesco a ponto de as crianças acharem, e os adolescentes, que podem desafiar pai e mãe, né? Porque se vai desafiar pai e mãe, vai ter problemas no trabalho, é que nem eu sempre digo, pai e mãe, avós, tios, educam com amor. Se a pessoa não aprende com amor, a vida vai lá e a ensina com dor, né? Por isso que a gente vê tanta dessa juventude que não consegue parar num serviço, que não consegue ver a responsabilidade, né? Ter responsabilidade, ter uma família, porque eles acham que tudo está liberado, né? Bom, eu já, para quem já entrou aí, eu já disse, eu bocejar, vocês já sabem, porque eu tô caindo, gente, eu tomei até um Red Bull hoje, para ver se... Aí a Débora, do PTB Mulher, disse assim, Paula, se tu não puder, tu avisa. Eu digo, não, eu vou de qualquer jeito para não atrasar o cronograma, mas já vou pedindo escusas para as meninas. Mas, assim, nessa questão da educação, a gente tem que pensar assim, o conservador, né, o conservadorismo, ele é um estado de espírito, um tipo de caráter, um olhar específico em relação à sociedade. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Aqui nós vamos, né, falar no desenvolvimento um pouco sobre o sistema educacional, sobre o palco desse sistema, que é a escola, e quando eu falar em escola, estou falando de universidade, em todos os ambientes, né, de educação formal, né? E vou falar também um pouco sobre a educação da família. Porque essa ideia que foi nos implantada, que ainda está muito em vigor no nosso sistema educacional, retira da família todo o poder que ela tem de educar. A escola, a universidade, o cursinho de inglês, seja o que for, ele é próprio para a educação formal. A educação cidadã ela é feita dentro da família e dentro do seio da comunidade, e não da coletividade como eles querem. Os espaços educacionais são os espaços coletivos, não, são espaços comunitários. É a igreja, é a associação de bairro, é o Lions Club, é o clube de lazer que a família frequenta. Esses são ambientes de educação para a vida, e os outros são de educação formal. Contudo, a esquerda veio e fez uma bagunça nisso. A família não educa, a família não pode traduzir a sua tradição, né? A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente falar sobre o conservador e a família, mas já vou adiantando que tem tudo a ver com essa questão da educação. Então, retira o poder da família de passar o seu jeito de educar, a sua tradição, os seus costumes, em prol de ir para um lugar coletivo
que dali vai formar cidadãos. Bom, esta é a realidade que se impõe. Como o conservador enxerga isso? Para o conservador, como a gente falou no encontro passado, o indivíduo ele é superior ao coletivo. Então, como a soma das individualidades que fazem a sociedade, o conservador entende que uma educação individual boa é boa para a sociedade. Cidadãos indivíduos que são bem educados, que têm cultura, que têm tradição, né, que vivem sob os valores éticos, formam uma sociedade boa. É o conjunto de indivíduos bons que faz a sociedade boa. Não é a coletividade que vai fazer com que a pessoa fique boa. Esse é o inverso que faz o mundo estar virado, e às vezes a gente diz assim, para esse trem que eu quero descer. Para esse trem que eu quero descer. Porque eu não estou entendendo... assim, as crianças, então, de 2, 3, 4 anos, eu tenho um afilhado de 2 anos, às vezes eles saem com umas coisas que eu disse para minha irmã, assim, eu digo, acho que é melhor não botar na creche, sabe? Porque tá muito doido tudo isso, assim, tipo, né? Ele escolher qual é a calça que ele vai colocar, onde já se viu. Ele não tem direito a esse tipo de escolha, né? A minha irmã que sabe qual é a melhor calça, ainda mais aqui quando tá frio, né? Aí ele quer botar bermuda, tipo, sabe? E ainda se acha cheio da razão. Então, aí a minha irmã disse, mas deixa que eu vou quebrar o bico dele. Então, isso foi nos retirado, esse poder. Né? Nos retirado em nome de que a escola, os professores também, na sua... Sim, não posso dizer na totalidade, mas na sua maioria, também dentro dessa doutrinação, aonde faz com que se crie, queira se criar um ambiente de falsa igualdade. E a igualdade, ela não existe. O que nós precisamos, o que o conservador defende, é uma equidade, que é completamente diferente dessa igualdade, onde todo mundo vira uma massa de pessoas submissas, de alienados, né? De pessoas que não podem expressar o seu mérito, até porque, não, né? Tu não pode ser um pouquinho melhor em matemática, um pouquinho melhor em português, porque tu tem que seguir a tua turma, né? Não se identifica esses talentos dentro de uma sala de aula e faz com que isso brilhe e faça... Porque assim, nós sempre vamos ter pessoas rasas, pessoas comuns e pessoas notáveis. Só que no meio desse tipo de sistema educacional, até os notáveis viram comuns, porque esse é o interesse. Esse é o interesse. Fazer com que a pessoa não desenvolva os seus méritos. E nisso a sociedade perde. A sociedade como um todo perde em razão disso. Porque é essa equidade, essa diferença que traz a diversidade, que a gente falou lá no segundo encontro, nos princípios. Mas é diversidade de pessoas diversas. E não essa diversidade que eles inventaram aí, que é diversidade do pode tudo. Diversidade do pode tudo. Não? No sentido real da palavra que está lá no vernáculo. Né? Diversidade. Pessoas diferentes, com talentos diferentes, que vão fazer uma sociedade melhor. Mas para que essa pessoa possa ser diferente, ela tem que estar num ambiente em que a diferença dela seja valorizada. Não num ambiente onde ela tem que deixar de ser diferente para ser igual àquele que não é tão bom, né? Então, a gente acaba tendo essa sociedade onde o máximo, né? A pessoa, eu sou servidor público, nada contra os servidores públicos, mas eu digo assim, que fica... quando eu fiz, só para ter um exemplo, quando eu fiz a faculdade de Direito, há 25 anos atrás, nós éramos vocacionados para sermos advogados, para sermos juristas, coisa e tal. Meus 2 irmãos fizeram faculdade de Direito também. A faculdade, principalmente do meu irmão, que faz 6 anos que ele se formou, é vocacionada para ele ser servidor público, seja de analista, juiz, procurador, seja o que for. Né? Porque, então, vai se perdendo na sociedade esse espírito que a gente sempre fala, o brasileiro não é empreendedor, o brasileiro não tem boas ideias. É que
é tão difícil para a pessoa se identificar com uma ideia diferente, porque a propaganda, né, dentro do sistema educacional é tão grande para que a pessoa fique sendo sempre a mesma coisa. Não, olha, tem que fazer tal coisa, né? Então, que dificulta até as iniciativas empreendedoras. E o que nós precisamos é uma educação formal que desenvolva os talentos das pessoas, né? Seja ele em matemática, seja ele em português, em ciências, seja o que for, mas que a pessoa possa se desenvolver como indivíduo e beneficiar a sociedade com isso. É permitir que exista essa diversidade de personalidades, de potencialidades. É esse o entendimento que o conservador tem em relação ao sistema educacional, né? Eu peguei aqui uma frase do Michel Apple, que ele diz o seguinte, ele é um norte-americano, né? E ele está naquele texto que eu mandei para vocês. A educação pública moderna é a força mais perigosa que existe na vida de uma criança, em termos religiosos, sexuais, econômicos, patrióticos e físicos. Quando tu começa a negar o ensino religioso, tu tira o ensino religioso e bota sociologia. Sociologia é obrigatória. Agora, que tipo de sociologia? Não existe ciência neutra. Que tipo de sociólogo tu está colocando lá para ser professor? Aquele doutrinado na universidade pública que vai, né, principalmente isso é feito no ensino médio, onde tem toda uma formação de militância, coitado. Então, assim, tu não está tendo alunos, tu está tendo militantes. Porque para o socialismo, a escola, assim como para o conservadorismo, é muito importante. Mas o conservador vê a escola como a formação de cidadãos de bem e que possam, né, efetivamente abrir os horizontes da sociedade através da sua individualidade. Para o comunismo, ela é uma arma de poder e de propaganda. Vocês já pensaram no perigo disso? Né? E todos nós enfrentamos isso com os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, com toda a nossa família, de que a gente ensina uma coisa em casa e aí o professor diz que isso é errado. Né? E aí os professores também, alguns reclamam que eles não têm autoridade dentro da sala de aula, que os alunos fazem pinta e bordo e coisa e tal, mas porque ao longo do tempo foi se perdendo, porque o próprio professor também se deixou perder essa autoridade, querendo se igualar aos alunos. Assim como ele quer igualar os filhos aos pais, eles querem igualar o professor, faz ali aquele círculo, conversa, coisa e tal, e aí depois eles reclamam que eles perderam a autoridade em relação... Porque hoje em dia, com internet, com Google, com não sei o quê, o professor ele acaba sendo um facilitador, porque o professor está falando uma coisa, as criaturas já vão no Google e digam, não é bem assim. E aí, né? Então, assim, o professor tem que estar preparado para isso e que ele vai ser esse facilitador, mas ele tem que deixar com que a criança, com que o adolescente, com que o jovem, né, que ele flua, identificar essas qualidades, né, aproveitar essas qualidades, incentivar essa pessoa dentro da individualidade dela, fazer com que... Porque isso que vai fazer a nossa transformação social. É isso que os conservadores chamam de reforma. Porque muitos falam que os conservadores, principalmente na questão de educação, são reacionários. E nós não somos reacionários, nós somos reformadores. A gente analisa o que tem e vai paulatinamente, no ponto, fazer as reformas que são necessárias. Não? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, a escola, né, para a formação de uma sociedade, acaba sendo o campo de batalha. E para o conservador, ela é uma instituição importantíssima de formação de cidadãos de bem, dentro da moral, da ética, da ordem, da justiça. Não é uma bagunça onde os alunos, tudo eles podem, eles levantam, eles saem, eles falam no telefone, eles fazem o que for. Quando eu dava aula para jovens, né,
eu ia para a sala dos professores, os professores com os cabelos em pé, que eu dei aula em curso técnico também, dava aula de introdução, administração e relações humanas e ética. E aí, aí eles assim, ai, todo mundo gosta das tuas aulas e tu não vejo tu falar de problemas. Eu digo, na minha aula não tem problema. A minha aula é o seguinte, eu entrei, eu digo o que pode fazer, o que não pode fazer. E se fizer, tá na rua. E olha, eu dei aula durante 11 anos. Eu botei 3 alunos para a rua. Vocês perguntam se os outros foram. Eu nunca tive problema com um aluno. Por quê? Porque tu é professor, tu tem que ter autoridade. Eu não sou lá para... Eu dizia, eu não tô aqui para ser amiguinha de vocês. Posso ser amiga de vocês para fora da sala de aula. Aqui dentro, quem manda sou eu. E quem não gostar, a porta da rua é a serventia da casa. Mas sai nos primeiros 3 minutos, porque depois eu não vou admitir. Então, assim, ó, é isso que a gente está perdendo, tanto o professor quanto essa relação. Claro que na universidade tem sempre alguns marotos, mas as pessoas estão ali para se profissionalizar, enfim. Agora, eu tenho visto, assim, eu tenho colegas professoras, e eu digo para elas, mas se vocês permitem que o aluno coma na hora que ele quer, que ele use o celular, que ele vá no banheiro na hora que ele quer, mas como é que eu vou impedir a pessoa de ir, não sei o quê, depois vai vir a mãe aqui reclamar? Eu digo, porque está tudo errado. A mãe tinha que apoiar a autoridade do professor dentro de sala de aula. Não pode ir lá dizer, não, coitadinho do meu filho, né? Mas, enfim. E passando, então, por isso, qual é essa dicotomia com o comunismo, né? É essa questão da propaganda, essa questão da perda de valores, essa questão dessa igualdade que só faz mal para a sociedade. Com certeza, tem professores conservadores que são sistematicamente... Luciane, fecha o teu microfone, professora Luciane, doutora Luciane. Vai falando pelo chat ali, com certeza. Os conservadores são perseguidos, os religiosos são perseguidos. Os religiosos são perseguidos. Né? Nós estamos... Tudo aquilo que vai contra essa onda de coletivismo, essa onda de tornar todo mundo igual, essa onda de que eu posso tudo, porque todo mundo pode tudo, e depois não se tem mais relação de respeito, de unidade. E isso vai refletindo nas famílias, e isso reflete no sistema educacional, e isso reflete na sociedade. Esses tempos eu estava lendo sobre os nem-nem, né? Que são jovens que não têm nem vontade de estudar e nem vontade de trabalhar. E eu digo, pau de arara e lombo no lombo deles. Porque é impossível, a não ser que a pessoa, claro, né? A não ser que seja um grupo imenso de deprimidos, quando a pessoa está deprimida, mas aí é um problema químico, enfim, que deve ser tratado. Mas, pelo que depreendeu do artigo que eu estava lendo, aquilo ali é como se fosse uma moda. É legal eu ter 30 anos, morar com os pais, não ter nem emprego e nem querer estudar. Porque eu vivo da aposentadoria da minha avó, da aposentadoria do meu pai, do trabalho do meu pai. Os pais, então, assim, nesse artigo, os pais eram um levante dos pais, né? Que estavam desesperados, porque um pai fica com medo de faltar. E o que vai ser daquela pessoa? Então, esse socialismo criou esse tipo de gente. E é essa sociedade que estão criando. E é isso que o conservador vem combater. Nós queremos a escola formal, a escola onde eles vão estudar português, matemática, onde eles vão estudar coisas assim que nem se tinha antigamente, técnicas industriais, técnicas domésticas. Se criou uma grade curricular com várias outras coisas, né, em razão da evolução do mundo, mas para preparar esse exército para servir a esse governo socialista. Aonde começou esse politicamente correto, qualquer coisa que tu tenha uma opinião que é contrário a essa massa, a essa mídia absurda, tu é racionário, tu tá errado, famílias brigam, irmãos brigam em razão disso, né? Dessa exacerbação também
do corpo. Então, são coisas que nós queremos combater através de políticas públicas para formar uma sociedade adequada. E também o conservador entende que a pior coisa que pode acontecer é o sistema educacional ele ser inteiramente público. Porque a centralização é ferir de morte, né? Seja um governo mais à direita, seja de um governo à esquerda, um governo à direita jamais ia centralizar, né? Mas vamos dizer assim, a centralização é ferir de morte essa capacidade que a sociedade tem de aproveitar essa diversidade, né? Bom, gurias, a gente já está indo para o final aqui. Eu tinha vontade de falar mais um monte de coisa para vocês. Esse texto que eu deixei para vocês é um artigo. Eu coloquei ali uma parte ali para que vocês podem procurar ele na internet, tá? Pelo autor ali, botei o nome dele ali. E ler, que é bem legal. Ele começa com os 10 princípios do conservadorismo e depois ele vai falando sobre essa questão do Kirk, desse conceito de educação moral, né? Então, a escola... Peraí, tem tanta... Eu perdi a aula. Eu não consegui ver aqui. Vão falando pelo chat. Então, gurias, eu queria passar, então, isso para vocês, que o conservador, né, ele entende que a escola é importante, mas para a criação de cidadãos de bem, que o conjunto de indivíduos que vai fazer uma sociedade boa, que nós temos que lutar contra essa escola que faz com que todo mundo tenha que parecer igual, e assim a gente tem que lutar pela diversidade, pelos talentos das pessoas, que é nisso que a nossa sociedade vai crescer, com ideias boas de pessoas, de indivíduos, né? E não de uma coletividade que vai pensar alguma coisa, né? E também que o conservador ele não se contenta com essa hipocrisia e essa propaganda, tá? Que eles utilizam a educação, a pedagogia, né? E isso assim, é todos os teóricos, né, ideológicos, como Marx, como Engels, como o próprio Stalin, embora fosse meio dump, né? Mas todos eles focaram para a questão da educação. Os conservadores também, como Emile Durkheim, né, Comte, tudo, porque a educação é a base da formação social. Isso tem que estar no nosso coração, tem que estar no coração das leoas. Nós precisamos sempre estar atentas a grandes modificações, a questão de ideologia de gênero. Olha, foi uma grande vitória, né? A nossa presidente do PTB de Paraná participou ativamente da questão de tirar a ideologia de gênero do Plano Básico de Educação Nacional, né? Que ela até contou numa live aí que eu assisti. E assim, isso aí a gente tem que estar assim enlouquecida, porque no momento em que colocarem ideologia de gênero, começarem a romper ainda mais os princípios morais, nós não vamos perder só a liberdade. Nós vamos perder a liberdade, nós vamos perder a democracia e nós vamos perder a sociedade. Então, a educação dos nossos pequenos e dos nossos jovens tem que ser prioridade para nós. Nós temos que impedir se manifestar nas redes sociais, seja onde for, toda vez que tiver uma violação aos princípios da ordem, da justiça e da liberdade. Nós queremos formar cidadãos que entendam a necessidade da moral, a necessidade da ordem, a necessidade da liberdade, a necessidade de tu poder ser, mas tu ter limite no direito do outro. É esse tipo de educação que a gente tem que primar. Então, a gente tem que estar muito atento, porque, às vezes, é que nem aquela porcaria daquele projeto da maconha. Tu lia, não parecia bem, mas aí, quando tu começa a entender, ver o contexto, ver quem fez, tu começa a ver que aquilo ali realmente era para o uso recreativo.
que era para deixar mais alienado ainda os nossos jovens. Então, a gente tem que estar muito atento, porque as coisas acontecem muito rápido e depois, para a gente conseguir mudar, parece que é um retrocesso. Aí eles vêm com aquela tese do não retrocesso. Mas também, aí diz assim, mas esse avanço de vocês é um maior retrocesso do que se a gente voltar ao status quo, né? Então, são essas coisas que a gente tem que discutir e fundamentar e internalizar dentro da gente. A educação vai formar o futuro da nação. Nada é mais importante. Bom, eu não sei como é que está nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, esse grande governador, que em vez de falar, sei lá, qualquer coisa, ele foi lá dizer que ele era gay. Estou nem aí se ele é gay, se ele deixa de ser, Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul. Mas teve um projeto aqui de educação, né, homeschooling, né, educação domiciliar. Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e o lindo, que foi lá na Globo dizer que ele era gay, vetou. Agora voltou o veto para a Assembleia do Rio Grande do Sul, e os deputados disseram que vão derrubar. Isso é tirar, né, a liberdade da família, de tu escolher como é que o teu filho vai ser educado. Então, são essas coisas que a gente tem que estar muito atento, ainda bem que, depois de tamanha corrupção, de tamanha a sociedade com os valores todos inversos, a gente começou a se dar conta e estar atrás disso, entendendo sobre isso, podendo discutir sobre isso. Eu recebi um feedback do Espírito Santo que eu fiquei maravilhada. A menina falou para a presidente do PTB Mulher do Espírito Santo: esse final de semana eu me encontrei com uma feminista e, em razão das aulas, eu consegui discorrer e ganhar dela no argumento. É isso. Nós somos inteligentes, nós somos leoas conservadoras e a gente ganha no argumento. Nós não precisamos botar o seio para fora, tirar a roupa, fazer bagunça para demonstrar que os nossos valores éticos têm que prevalecer. Bom, gurias, quinta-feira eu espero vocês, espero que eu esteja melhor, porque eu estou num sono. Espero que eu esteja melhor. Nós vamos falar sobre o conservador, o poder e o governo justo. Tá? Espero vocês aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão do poder. Eu vou encaminhar um texto para vocês sobre as eleições, como foram os conservadores na eleição da Câmara dos Deputados em 2018, para vocês já irem pensando, e eu quero que vocês se acostumem com os doutrinadores, com o linguajar, com a questão do tipo técnico, né, das palavras que os conservadores se utilizam, que isso a gente depois naturalmente incorpora no nosso vocabulário. Tá, gurias? Então, um beijão para vocês. Até quinta. E eu sempre fico morrendo de saudades. Beijo. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat. Não aguento, eu adoro, eu também não aguento. Eu tô aqui a pimentinha. Boa noite para a Luciane, para a Eli, para a Carla, para a Marisa Barros. Hoje o povo colocar a meritocracia como um mal da sociedade. Isso mesmo, a gente não pode admitir. A meritocracia é que faz a sociedade evoluir, de ter mentes brilhantes. Agora a gente vai soterrar as mentes brilhantes, né? É complicado. Agora, com as aulas EAD, os pais estão vendo que 50% do tempo é para doutrinar e não ensinar. São gerações de brasileiros com lavagem cerebral que ainda teremos que viver no Brasil. Com toda certeza, a gente tocou nesse assunto. Estou passando aí na pele da Faculdade de História na Pública. Eu acredito. Não. Marisa Barro, isso se o reitor apoiar. Muitos professores conservadores são perseguidos sistematicamente pelos professores socialistas. Com toda certeza. Eu já passei muito por isso. Sempre falaram que eu era general. Não tem. Tenho maior orgulho de ser assim. Aí a Marisa, é uma guerra. Nem trabalha, nem estuda. Esses neném, eu fiquei horrorizada contigo. Por isso, uma péssima educação para criar dependentes de um grande Estado dominador.
esta é a propaganda deles. Eles criam a propaganda porque é muito mais fácil dominar um exército de pessoas que tudo que eles falarem vão aplaudir, né? Não tem condições, não foram criados para questionar, não foram criados para refletir sobre aquilo. Não. Exatamente isso que ocorre hoje. A grande maioria dos aposentados estão endividados por conta dos filhos que vivem independentes da renda dos pais. Pena que eu perdi a aula. Vai para o texto no Zap. Aí, a Marisa, obrigado por mais uma linda aula. Eu é que agradeço. Melhor forma de criar exércitos. Não aguento mais ideologia de gênero. Pronome... Bah! Gente, eu tô tão louca que eu vou contar para vocês. Uma amiga minha teve uma menina. E aí ela pensou assim, Tiago, como é que vai ser o nome da menina? Ela, Gabriele. Eu digo, não. Não. Ou tu bota Gabriela lá, ou tu coloca outro nome. Esse troço de lelele, aí ela assim, Paula, eu digo, não sei, eu sei que eu sou radical, mas não tá dando mais para aguentar. É, tudo, onde já se viu agora é todes. Boa noite, todes. Né? Para, sabe? É muita chinelagem, eu não tenho paciência. A gente, felizmente, foi perceber isso depois de implantado. Porque a gente foi criado junto, né, nesse negócio. Olha só, quem é que aqui também diz que venceu a Gabriela? Gabriela, não, a Marisa. Ó, a Gabriela, a invenção de valores está assustadora. É uma guerra. Vamos lá. Subiu aqui. Ó, a Gabriela diz que também conseguiu vencer uma feminista. Bora vencer essas feministas. Gatas, nós é que somos poderosas. O texto vem por e-mail, tá no e-mail. Beijo, beijos, beijos. Obrigada, gurias, eu vou melhorar. O artigo foi pelo e-mail. Olha só, a intolerância. Eu tomei essa porca dessa vacina da Fiocruz. Tá, bom. Gente, então, até quinta, 8h05 a gente começa. Bora lá. Estou gostando muito que vocês estão falando aqui no chat. E assim, ó, vamos sempre refletir. E quando a gente lê alguma coisa no jornal, seja ele de esquerda, de direita, do raio que o parta, refletir, pensar no que a gente está estudando, pensar no que a gente está falando e refletir. Sempre fazer juízo crítico. Nós estamos aqui para isso, tá? Por isso que nós somos leoas. Beijos. Vou derrubar vocês.